Fala vitorioso, fala vitoriosa, tudo bem? Deixa eu te falar, esse aqui é o vídeo mais importante da sua preparação, tá? É isso mesmo. Não pula esse vídeo, tá? Ele vai ser um vídeo bem curtinho, tá? Mas ele vai fazer uma grande diferença na sua preparação para concurso público. Presta atenção, senhores, o que eu vou trabalhar com vocês aqui? Eu preciso que você entenda como funciona o seu cérebro para que você possa utilizar a estratégia correta e você conseguir assimilar o conteúdo e lembrar desse conteúdo na hora da sua prova. Porque acontece muito do sujeito, ele vai para a aula, ele presta atenção, ele entende o conteúdo, mas o professor chega na hora da prova, me dá um branco, eu esqueço, erro questões, e aí eu acho que eu não tenho inteligência suficiente. Deixa eu te falar uma coisa, todos nós somos inteligentes, tá? A diferença daquele seu primo que conseguiu ser aprovado ali com pouco tempo de estudo e de você é que ele utilizou a técnica certa que eu vou te ensinar aqui em poucos minutos nesse vídeo, tá? Então olha só, primeira coisa que eu quero que você preste bem atenção, olha só, saber como funciona e como utilizar o seu cérebro de forma estratégica, tá? É muito mais importante, é muito mais eficaz, tá? Do que o que você chama aí de nível de inteligência. Presta atenção numa coisa, olha só. Não adianta, tá? Eu entregar uma Ferrari para um cara que não sabe dirigir. Sabe por quê? Olha aqui, ó. Acompanha comigo. Vai dar isso aqui, ó. Não adianta. O carro é maravilhoso, motor, tudo perfeito, aerodinâmico, o veículo é top, mas na mão de quem não sabe dirigir é acidente certo. É isso que eu quero que você entenda. Não adianta você ter acesso ao melhor material, aos melhores professores, tá? Se você não sabe como funciona, se você não sabe utilizar o instrumento chamado cérebro, tá? É a mesma coisa da Ferrari, tá ok? Então, olha só, eu coloquei aqui a título de ilustração para você também, ó. Olha aqui, ó, por que esse vídeo é o mais importante da sua preparação. Eu coloquei esse desenho para ilustrar o seguinte. Pega esse cara aqui com esse machado cego, tá? Ele ficou ali 2 horas para cortar uma árvore. Olha como é que ele tá cansado. Por quê? Porque ele não preparou a ferramenta dele. Ele foi cortar uma árvore com o instrumento, o machado, que é cego. Não adianta, ele vai sofrer demais, não vai ter tanto resultado. Se o machado tivesse afiado, em poucos minutos ele conseguiria derrubar aquela árvore. Professor, tá, e aí? Como é que você vai me explicar isso? Presta atenção, primeira coisa você precisa entender como funciona o seu cérebro e como é que funciona a questão da memória, tá? Olha só, senhores, presta bem atenção. Entenda como funciona o seu cérebro e utilize a técnica correta que nós vamos trabalhar aqui. Senhores, olha só, você vai imaginar o seguinte, e eu vou falar de forma bem coloquial para facilitar a sua compreensão, tá? Não vou ficar utilizando termos técnicos, hipocampo, córtex frontal, não, nada disso. Presta atenção. O seu cérebro, ele adquire, tá? Ele recebe informação a cada segundo através dos seus sentidos. Então, por exemplo, uma frase que você ouviu, um nome que você ouviu, um cheiro, né? Algo que você toca, o que você está vendo, o que você está enxergando, tudo isso são informações que são jogadas para o seu cérebro a cada segundo. Só que você concorda comigo que se o seu cérebro ele armazenasse de forma definitiva todas essas informações, ele ficaria em um determinado momento sobrecarregado? Então, como funciona o nosso cérebro, cara? É uma máquina assim poderosíssima. Você vai entender, é como se o cérebro ele tivesse duas caixinhas, tá? É como se eu tivesse aqui de um lado uma caixinha e do outro lado outra caixinha. O que acontece? Quando você recebe uma informação, tem uma parte do seu cérebro que chama hipocampo, tá? O hipocampo ele faz o quê? Ele recebe a informação e ele vai selecionar. Ele vai jogar, ó, isso aqui eu vou jogar para essa primeira caixinha, que eu chamo de memória de curto prazo, tá? Ou ele pode jogar aquela informação para outra caixinha, que eu chamo de memória de longo prazo. Senhores, você quer que o material, o conteúdo que você está estudando venha para essa caixinha aqui, ó. Porque se a caixinha, né, onde eu tenho ali a memória de longo prazo, aquela informação é adicionada a ela, você na hora da prova vai lembrar. O problema é que, regra geral, o seu cérebro ele faz o quê? Ele recebeu a informação, ele joga para essa caixinha aqui, ó, a de curto prazo. E ele fica aguardando, certo? Então, o que acontece? Por que eu chamo de memória de curto prazo?
Porque essa memória, essa informação, você vai perder ela em poucas horas ou poucos dias, tá? Se você não repetir essa informação. Porque olha só, existe alguma possibilidade do seu cérebro ele jogar direto uma informação direto para a memória de longo prazo? Existe. Qual situação é essa? Se aquela informação ela for carregada de sentimento, tá? Raiva, ódio, medo, né? Tudo que gera sentimento. Quanto mais forte o sentimento, mais aquela memória, né, mais aquela informação, ela vai diretamente para a memória de longo prazo. Por isso que às vezes você conheceu uma pessoa, saiu uma vez com a pessoa, aquele perfume você nunca mais esqueceu. Por quê? Porque aquela informação, aquele cheiro que você sentiu, estava carregado de sentimento, né? Você estava ali empolgado por conhecer aquela pessoa, apaixonado e etc, tá? Então olha só, professor, tá, mas e aí? Como é que eu faço? Porque assim, eu não tenho como estudar e ficar sentindo sentimentos fortes, né? E para memorizar. Eu sei, isso aqui provavelmente não vai dar muito certo, tá? O que você vai fazer é o seguinte: primeiro a informação ela vem para a memória de curto prazo. E o que gera, o que transfere essa memória, essa informação da memória de curto prazo para a memória de longo prazo é uma coisa que a gente chama de repetição. Não tem jeito, senhores, não tem jeito. E olha só, não sou eu que estou falando isso, tá? Isso aqui é neurociência, tá ok? Então olha só, vamos lá. Você foi para a aula, assistiu o conteúdo, gostou do conteúdo, achou muito fácil, né? E por você ter entendido, eu não vou revisar, eu já entendi. Vou revisar o conteúdo que eu tenho mais dificuldade. Cara, se você cometer esse erro, você vai errar na prova, tá? Por mais que você tenha entendido, em poucos dias, se você não revisar, esse conteúdo ele vai se perder. É isso mesmo, senhores. Então, qual é o segredo, tá, da aprovação? Revisão, tá? A revisão, ela chega a ser mais importante do que a compreensão, tá? Então, o que você vai combinar comigo? Olha aqui, ó. Aqui eu coloco para você, ó, memória de curto prazo, tá? Também chamada na neurociência de memória de trabalho, tá? Ela armazena informações temporariamente, por segundos, minutos, tá? Ou até dias, sendo limitada em capacidade e dependendo do que? Repetição. Aqui está o segredo para ser transferida para a memória de longo prazo. E na memória de longo prazo, aí sim, aquela informação ela dura anos, tá? Às vezes a vida inteira, tá ok? Então, senhores, tem duas coisas que jogam aquela informação dentro, né, da caixinha lá da memória de longo prazo. Ou um evento emocionalmente significativo, a gente não vai contar com isso, né? Ou a repetição. E aqui entra a sua revisão, tá? Ah, professor, isso aí tá bom, todo mundo fala que tem que revisar. Mas o problema é, eu terminei o edital é imenso, né? Faltam poucas semanas para a prova, e como é que eu vou fazer para revisar todo esse conteúdo? Eu não vou dar conta de assistir todas as aulas novamente. E quem te falou que você vai assistir a aula novamente? A aula que você assiste, senhores, ela serve para você compreender o tema. A revisão, ela serve para quê? Para trabalhar aquele tema que você já entendeu, trabalhar aquela informação que já está no seu cérebro, né? Na memória de curto prazo e transferir ela. E no próximo vídeo, que você vai encontrar aqui no canal, tá? Técnica de revisão, a melhor técnica de revisão. Não deixe de assistir esse vídeo. Eu vou te ensinar a melhor técnica para você revisar de forma rápida um conteúdo extenso. Você vai ver comigo que em sala de aula, se eu demorar 2 meses para trabalhar uma matéria, você consegue revisar ela em 4 horas. É isso mesmo, tá? 2 meses de aula, eu reviso em 4 horas. E eu vou te ensinar nesse vídeo, tá? Que tá aqui no nosso canal também. Mas para isso, eu preciso agora fazer você entender como funciona o seu cérebro, beleza? Então, olha só, senhores. O que você vai fazer? Vamos lá. Você teve acesso ao conteúdo? Você aprendeu o conteúdo? Sim. Então você aprendeu. Aprendeu o conteúdo. Beleza. Agora você vai fazer o quê? Você vai esperar 3 dias para revisar esse conteúdo. Depois que você revisou no terceiro dia, você vai revisar novamente no sétimo dia aquele conteúdo novamente, tá? E você vai aprender comigo essa técnica que vai fazer você revisar rapidinho, tá? O que acontece?
Conforme essa informação ela for sendo repetida, o que seu cérebro entende? Tá lá na memóriazinha de curto prazo, o seu cérebro recebe de novo. Aí ele fala assim, uai, essa informação tá aqui. Esse cara tá puxando essa informação de novo. Aí você vai lá e revisa de novo, no 7º dia. Aí o seu cérebro fala, peguei, entendi. Isso aqui é importante para ele. Tanto é que ele está repetindo mais uma vez. O cérebro transfere imediatamente para a memória de longo prazo, porque ele entendeu que você vai precisar daquela informação, senão você não estaria repetindo. Acabou. Chegar na prova é sucesso, tá? Agora, como você vai fazer essa revisão? Muito simples, tá? Assista o próximo vídeo que está aqui no canal, tá? A melhor técnica de revisão para concursos públicos. Beleza? Um grande abraço, aguardo você nesse próximo vídeo.